Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro neste sabadão, o time fechando a preparação para o duelo diante da equipe do Ceará. Começa a rodada de número 17 da Série A do Campeonato Brasileiro. A busca por reforços do mercado, tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Uma informação aqui para começar. O Cruzeiro alterou, ou a CBF, melhor dizendo, alterou o horário do jogo do Cruzeiro diante da equipe do CRB, a partida de volta da Copa do Brasil. Esse jogo em Maceió, no dia 7 de agosto. A partida agora será às 21 horas. O jogo seria 7h30 da noite. E agora, às 9 horas da noite, no estádio Rei Pelé, em Maceió. É uma quinta-feira. Antes, na quarta-feira que vem, dia 30, 7h30 da noite no Mineirão, tem o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Mas por enquanto o foco é total na Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro tem compromisso importante diante da equipe do Ceará no domingo, às 4 horas da tarde, e segue a preparação para este compromisso. Outras informações importantes aí tem a ver com garotos que estão no profissional e subiram recentemente para o time principal do Cruzeiro. Murilo Hickman e também o Kenji, convocados para a seleção sub-20. O Cruzeiro tem 3 garotos convocados para a seleção sub-20. O goleiro Otávio, volante Murilo Hickman e o atacante Kaique Kenji, 3 crias aí da toca no sub-20, e frequentemente tem Cauã Prates na seleção brasileira sub-17. Até o Murilo Hickman, ele teve uma valorização salarial e prorrogou o contrato por um período ainda maior, por mais um ano ainda. O novo vínculo do jogador, é uma matéria até que você confere no Central da Toca, agora vai até 31 de dezembro de 2029. Murilo Hickman tendo o contrato renovado. O Cruzeiro que tem aí garotos que são muito bem observados e trabalhados pelo técnico Leonardo Jardim. Sobre a preparação para domingo, o Cruzeiro ele terá aí mais um dia de trabalho, e é quando o técnico Leonardo Jardim vai definir a equipe, e ele tem praticamente todo o elenco à disposição. Neste sábado, ele vai definir o time, se preserva algum jogador, se vai ter necessidade de preservar algum jogador. Claro que a ideia é um Cruzeiro com o que tem de melhor, porque o jogo com o Ceará, ele vai aí significar muito para o Cruzeiro. Em caso de vitória, é uma manutenção da liderança. O Fagner está de volta, o restante todo mundo treinando, Matheus Henrique treinando também com todo o grupo e vivendo a expectativa de em breve ser relacionado. Não se acredita que vai acontecer já para domingo, mas para outra semana, quem sabe, Matheus Henrique voltando a ser opção para o técnico Leonardo Jardim. A movimentação agora sobre reforços. O Cruzeiro vem trabalhando, o departamento de futebol com conversas aí no mercado, e uma informação, até o nome foi trazido em primeira mão aí pela Itatiaia, a gente avançou em todos os detalhes desta história, mas é que o Cruzeiro esteve muito perto de contratar o atacante equatoriano Jeremy Sarmiento. Esse jogador ele pertence ao Brighton da Inglaterra, esteve na última temporada emprestado ao Burnley e ele tem 23 anos. O Cruzeiro chegou, já passou pela seleção do Equador. O Cruzeiro acertou valores com o Brighton, iria comprar os direitos econômicos do jogador. Isso já estava apalavrado com o Brighton. O Cruzeiro tinha o aceite do clube inglês. E o Cruzeiro chegou a definir as bases salariais com o atleta. E, num último momento,
O Sarmiento, o staff, entraram em contato com o Cruzeiro, dizendo que o jogador não tinha mais a intenção e não pensava em voltar à América do Sul neste momento. Foi uma negociação, repito, que esteve muito perto de ser concretizada. O Cruzeiro, ao mesmo tempo, tem outras conversas em andamento no mercado. A diretoria trabalha para buscar esses reforços. Não é que o Cruzeiro não vai contratar ninguém, o Cruzeiro vai contratar jogador e vai ter aí investimento para trazer atletas que, dentro da ideia do departamento de futebol, que esses jogadores vão chegar e agregar ao que já tem na Toca da Raposa 2, mas dentro de uma realidade. Não existe aquilo que muita gente até fala nas redes sociais sobre um preço tabelado, o Cruzeiro quer comprar jogador pagando 3 milhões, 4 milhões de euros. Não existe isso. Se o Cruzeiro entender e tiver o aval do Leonardo Jardim, do Joaquim Pinto, de que determinado atleta vale 8, 10, 12, que seja qualquer valor aí no mercado, 10, 12, 8 milhões de euros, o Cruzeiro pode sim fazer esse investimento, isso não é problema para o Pedro Lourenço. E o atleta que vier, claro, também terá que estar dentro de um padrão salarial que é pago hoje pelo Cruzeiro. Não no sentido de qualquer jogador que o Cruzeiro pense, ele vai pedir aí salário top 3 hoje no elenco, ou até mais do que isso. Isso dificilmente vai acontecer. O jogador que chegar precisa estar dentro deste processo. Não é também que o Cruzeiro vai contratar um jogador querendo pagar 300, 500 mil reais de salário. Não. Mas, repito, precisa estar dentro de um aval estabelecido pelo departamento de futebol. Mas a diretoria vem trabalhando para encontrar essas peças no mercado. E um fato é, Brian Rodrigues não será um destes. Por quê? O Cruzeiro até estudou, mostrou interesse, consultou valores, pedida salarial que foi feita aí no mercado muito alta, e além disso tem a questão da investigação que o Brian Rodrigues ele passa lá no México. Então, por isso, é um nome que o Cruzeiro em nenhum momento fez proposta oficial e nem vai fazer, até porque existem outras conversas no mercado. Os nomes são mantidos aí em sigilo. O Cruzeiro trabalha com uma determinada cautela e todo o departamento de futebol na mesma sintonia. Leonardo Jardim, Joaquim Pinto, Pedro Júnior, Pedro Lourenço, Paulo Pelaipe, todo mundo trabalhando aí para que o Cruzeiro tenha sim reforços importantes nesta janela de meio do ano. Hora de falar sobre o Cruzeiro, que tem feito todos os esforços do mundo para segurar Caio Jorge. Atacante e artilheiro do Campeonato Brasileiro, autor de 12 gols na competição, tem sido sondado e especulado por clubes do exterior. O Bayer Leverkusen é um dos interessados. Pois bem, o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, já descartou qualquer tipo de negócio por menos do que 25 milhões de euros, a gente está falando de 157 milhões de reais. Com a lembrança de que o Caio Jorge havia sido comprado da Juventus da Itália numa operação de mais ou menos 7 milhões de euros. Isso significa que se o Cruzeiro vendê-lo, haverá um lucro de 18 milhões de euros. Raposa é dona de 80% dos direitos econômicos, os outros 20% seguem vinculados à Juventus da Itália. A ideia do Cruzeiro não é negociar nem o Caio Jorge, nem qualquer outro jogador, pelo contrário. O Pedro Lourenço pretende trazer pelo menos 3 reforços para melhorar o elenco cruzeirense com o sonho de conquistar ao menos um título em 2025. O Cruzeiro segue vivo nas disputas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Só para completar, registrar que Valentim Gomes, zagueiro que negociou por semanas com o Cruzeiro nessa temporada, acaba de ser anunciado como reforço do Betis da Espanha, e o que me chamou a atenção foi o valor da operação, 5 milhões e 300 mil euros. O Cruzeiro chegou a se acertar com o Vélez no início do ano, num negócio de 11 milhões de dólares na última hora. O Vélez desistiu do acordo e agora o vendeu por praticamente metade desse valor. Pedro Abílio, tem atacante estrangeiro na mira do Cruzeiro? Como é que tá essa situação aí? Conta pra gente.
Romano, vou falar sobre o Sarmiento, hein? Foi um dos assuntos importantes do Cruzeiro nesta sexta-feira. Jeremy Sarmiento, atacante de 23 anos, jogador do Brighton da Inglaterra, que esteve emprestado também ao Burnley. O Sarmiento é nascido em Madrid, na Espanha, os pais são equatorianos e este jogador teve toda a sua carreira na Europa. Fez base no Charlton, lá na Inglaterra, depois foi para a base ainda no Benfica e rodou por clubes na Inglaterra. Ele representa a seleção equatoriana, tá? Já fez jogos na Copa América, na Copa do Mundo, em 2024, em 2022, respectivamente. Então existe a sensação de que o jogador quer continuar no holofote para continuar representando a sua seleção. Cruzeiro, observando todos essas nuances e foi ao mercado, conversou com o time inglês. O Brighton até sinalizou com o ok, mas neste momento, de acordo com o staff do Cruzeiro, uma apuração que a Itatiaia traz no itatiaiasport.com.br, com o Pedro Leite, com o Guilherme Pio e com o Emerson Pansieri, não deve fechar negócio, tá? Porque o Sarmiento pretende ficar no futebol europeu nesse momento. Então, o Cruzeiro segue a busca por um atacante de velocidade para compor esse elenco ao longo dessa temporada de 2025. Será que ainda vai ter que mapear mais? Será que vai fazer como outros clubes brasileiros estão fazendo? Continuar olhando para o mercado europeu também? Um jogador de 23 anos, que já está na Inglaterra, difícil tirar de lá, né? E o Sarmiento sabe disso, por isso que nesse momento sinalizou que não quer vir jogar no Brasil. Mas tem um detalhe, né, Ali? O que me chama a atenção é o Cruzeiro buscando jogadores jovens que possam dar retorno técnico e mais à frente retorno financeiro. Esse é o perfil dos jogadores que já foram contratados e que o Cruzeiro está buscando, né? Sim, e também ao mesmo tempo trazendo alguns jogadores da base para o time profissional. Você tem aí, em número de ativos, você tem várias opções, né? Você tem o Kaique, você tem o Cauã Prates, você tem o Jonathan Jesus, você tem a molecada da frente lá, o Kenji, né? E foi convocado, inclusive. Convocado, parabéns. Aliás, o filho do Kleber, lateral, meu parceiro, jogava muito. Tem o Murilo. Você acha que o Kleber jogava muito? Muito. Caramba. Pelo amor de Deus. Dava aula. Quisera eu cruzar que nem ele. E eu não tô nem falando do futebol. Então são vários jogadores jovens que o Cruzeiro tem, que também devolvem tecnicamente, mas futuramente vão devolver financeiramente, que é o caso dessa avaliação que o clube está fazendo. É verdade, olha, e tem um detalhe, tá? A CBF, ela mudou a data do jogo de volta do Cruzeiro na Copa do Brasil. O jogo de ida será no Mineirão, quarta-feira, contra o Clube de Regatas Brasil, CRB, às 7h30 da noite. E a partida de volta será no dia 7 de agosto, no Rei Pelé, uma quinta-feira, às 9 da noite, Rei Pelé em Maceió. Então, o jogo de ida dia 30 agora, quarta-feira, 7h30 da noite, Mineirão. Jogo de volta, dia 7 de agosto, uma quinta-feira, às 9 horas da noite. São os horários aí do Cruzeiro na Copa do Brasil. E eu falei sobre o Kaique Kenji, né? Ele foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, que se prepara aí para disputar o Mundial da categoria. Brasil ainda com o Ramon Menezes de treinador, né? Foi mantido mesmo com a troca de comando da CBF. E o Kaique, então, foi convocado. E aí passa muito o que ele fez no time Sub-20, né? Ah, sim, sem dúvida. Mas o fato de estar ali no meio dos profis, ter uma minutagem, jogou a Sul-Americana, também acho que dá uma bagagem, né, pro jogador, sem dúvida alguma. Parabéns para ele, muito merecido. Merecido mesmo. A convocação dele é um atacante que, se o Cruzeiro tiver paciência, pode dar negócio em relação a tecnicamente ele jogando ali, porque é muito bom atacante, muito bom jogador.